casais, pela sua experiência, sabem preservar as individualidades? O que você tem visto clinicamente? Ai, nossa. Ai, gente, acho que isso é um desafio, assim. Não acho que todos os casais estão maduros, sabe, para individualidade. E percebo que tem dois casos aí, não só, né? Claro que não só da minha experiência dos atendimentos, mas de grupos que eu participo, né? De profissionais que eu converso também, que são terapeutas de casais. Tem aquelas pessoas que não conseguem também entender que, ok, tem a minha individualidade, mas tem um casal, né, mas tem um relacionamento também, não só sou eu. Então acho que tem esses casos também que às vezes a pessoa tá no relacionamento, mas olha só pra individualidade. Aí seria complexo. O famoso egoísmo, né? Isso. Egoísmo, egocentrismo, né? E aí tem os casos também que são os casais ali que entendem que a pessoa preservar a individualidade, se for de forma saudável, que é aquela pessoa não estar investida no relacionamento, e não é. Realmente não tem um equilíbrio? Não, e não são todos, né, gente? Acho que não são todos, assim. Tem casais que conseguem lidar com isso, tranquilo. Mas essa questão da individualidade, acho que aí tem aquela questão. Poxa, mas se ele estiver ali na individualidade, ele não está olhando, não está priorizando o casal. Não, são coisas separadas. É a mesma coisa que nós falamos aqui, acho que no encontro passado, assim, dos papéis, dos tipos de amores. Não adianta, assim, a forma como eu amo a minha mãe não é a forma como eu amo o meu marido, não é a forma como eu amo o meu filho. Então, são coisas distintas, né? A forma como eu te amo não é a forma que eu me amo. As pessoas precisam entender isso, né, cara? E assim, eu não tenho que me anular por conta do outro. E são dois seres, né? Dois seres que se uniram num propósito de estar junto. Né? Acho que isso é uma grande pegada. Só que vem daqui e daqui tantas expectativas diferentes, tantas vivências diferentes, porque é muito interessante isso, né? A gente vai morar junto com pessoas que tiveram criações completamente diferentes das nossas, mas que tá todo mundo unido numa questão sociocultural muito forte, que é a história do amor romântico. Eu quero voltar nele porque, apesar dessas diferenças de ideias, de famílias, de criação, existe ali um social, né, uma cultura histórica desse amor romântico, que é o que gera tantas expectativas em tantas pessoas, principalmente nas mulheres. E eu acho que isso dá uma derrubada nesses processos, porque as pessoas já entram nas relações achando que elas são inquebráveis, achando que elas são eternas, e elas não são. Né? Podem ser, e se forem, que ótimo, mas se não forem, você pode recomeçar uma nova história em outra relação, porque a vida é assim. Então tudo tem ciclo. Dentro de uma relação duradoura tem ciclos, né? Quando você tem uma relação bacana, duradoura, as fases são diferentes. Imagina que algumas não são. Então, você vai começar uma outra relação. E é difícil das pessoas entenderem isso, porque elas vêm com um histórico de expectativa, de esperança e de depositar toda essa expectativa mesmo no outro. Né? Como é que as pessoas têm que lidar com isso para entender esses fins de ciclos? Não, isso é muito legal. Assim, na psicologia, a gente trabalha muito isso, né? Tem os ciclos sistêmicos. E aí tem os ciclos sistêmicos da nossa vida, né? Que a psicologia considera ali que é um ciclo a cada 7 anos, você vai entrando em novos ciclos. E tem os ciclos sistêmicos do relacionamento. Então é por isso que eu falo assim, o casal que tá ali com 40 anos de, assim, 30 anos, 40 anos de relacionamento, não adianta querer se relacionar da forma como era lá com 7 anos. Porque ele já tá ali, né, num quarto ciclo, entrando no aprofundamento, onde a individualidade fica mais intensa, a tendência a individualidade ficar mais intensa, né? E aí, às vezes, tem a expectativa do casal e a expectativa desse indivíduo, né? E aí a questão dessa, igual eu falei, a falta, né? De eu achar que pronto, estou no relacionamento inconscientemente, né? Na maioria das vezes, essa pessoa agora vai suprir todas as minhas faltas. Aí às vezes eu tô presa lá na minha dor de criança também, de algo que me faltou na infância, né? Que normalmente fica ali. O pé da pessoa. E aí ela vai para a fase adulta,
né, e busca naquela parceria ali, né, porque pode ser um casal hétero ou homoafetivo, e busca naquela parceria suprir aquela dor, aquela falta de criança, né, e aí não adianta, aí eu vou sufocando a outra pessoa, né, sufocando e esquecendo que aquela pessoa também é um indivíduo, que ele tem a história dele, que ele tem as dores dele, as necessidades dele. Minha gente. É assim, eu enfim, né, eu acho que você vai passando algumas coisas na vida, eu acho que eu já não tenho mais essa ideia do amor romântico, não. Graças a Deus. Passou, acabou, passou. Nossa senhora. Você também, sabe? É livramento, moça. Você tá doido. Graças a Deus. Eu não esperava menos de você. Não tenho. Mas uma coisa que eu fico pensando, assim, quando, né, e eu acho que é interessante quando você fala desses ciclos, porque por mais que você entenda que, né, as coisas mudam, né, e elas vão mudar, você muda, né, então a relação tem que mudar, né? Mas não sei se você acaba querendo ou não, fica também se cobrando por causa do que as pessoas veem da sua relação. Vou dar um exemplo besta, essas relações de longa duração que você não vê aqueles beijaços de língua mais, né? Vai lá em casa. Vai lá em casa. Não, mas eu te falo que vou dar um exemplo que eu achei muito engraçado isso. Uma vez fiz uma viagem com uma turma maior e tal, e um casal de longa duração deu um beijaço assim na praça, do nada. E assim, eu achei engraçado que todo mundo parou pra ficar olhando. Sei lá, eles estão 30 anos juntos, 35 anos juntos. Todo mundo, os coleguinhas. Não, todo mundo da praça, porque é cidade pequena. Todo mundo que tava na praça ficou parando pra olhar, porque tava todo mundo conversando, aleatório, assim, na porta da igreja. Mas isso é tipo, mais velhos no lugar. Não, relacionamentos de longa duração. Eles não têm muito mais velhos. Mas aquela coisa de que, aí você fica parando pra pensar como as pessoas enxergam a sua relação. Entendeu? Você vai ficar querendo preservar aquilo que já não tem para alguns. Francamente, gente. Porque o que as pessoas vão falar? Que meu relacionamento esfriou, que já não é a mesma coisa, que se eu não faço igual, se eu não dou essas demonstrações. Cada um é cada sabe? um. Aí cada um, mas as pessoas julgam. As pessoas julgam o tempo inteiro, as pessoas falam. Não, mas elas julgam. Se a pessoa beija de menos, elas julgam também. Se ela beija demais. É igual você nunca foi naqueles restaurantes que o povo tá lá se beijando. Você fala lá, dentro do restaurante, para de beijar. Que conveniente. Que não sei que. Não é verdade? Então, assim, nada tá bom. Assim. A gente é julgado o tempo inteiro por tudo. E somos julgados ainda por. Você tá lá, consegue um relacionamento, tá lá, feliz da vida no seu relacionamento. Aí você tem que beijar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para agradar os outros. Vai ficar condicionando a sua Pelo amor de experiência e ao que os outros acham. Quer agradar quem? Quero agradar a mim mesmo, a pessoa que tá comigo ali,